Marcos capítulo 10, verso 46. Todos acharam? Amém? Você que não trouxe Bíblia, temos aqui atrás no nosso data show, você pode acompanhar a leitura do texto. A palavra de Deus diz assim: então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando a sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Amém? Vamos orar? Amado Espírito Santo de Deus, Pai poderoso, nós consagramos esse momento ao Senhor, Pai, sabendo que neste momento, Deus, o Senhor fala conosco, o Senhor nos ensina. Pai, queremos, Deus, crescer na graça e no conhecimento da Tua palavra. E neste momento, Pai, não há nada que eu possa entregar de mim mesmo que faça diferença na vida dos Teus filhos. Mas, Pai, neste momento o Senhor me colocou na responsabilidade de ser um canal. E simplesmente um canal, Pai. Por isso eu te peço que a Tua palavra flua através de mim, Senhor, e que o Teu Espírito Santo fale com a Tua igreja. Que esta mensagem, Pai, seja para a edificação, para o consolo e para o encorajamento, Senhor, dos Teus filhos e das Tuas filhas que neste lugar chegaram. Que nós tenhamos uma semana, Deus, de bênçãos, de crescimento, uma semana, Pai, onde nós conseguiremos, Deus, enxergar aquilo que o Senhor tem para nós. Para a glória do Teu nome, Senhor, encontraremos um caminho de salvação, de redenção, de crescimento e de prosperidade, através, Senhor, do conhecimento da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém? Gente, essa mensagem aqui, ela fala de um homem que, apesar do seu problema de visão, da sua cegueira, ele sabia muito bem por onde andava. Ele sabia muito bem por onde ele devia caminhar, onde ele devia estar. Aqui nós estamos diante de Jesus Cristo, caminhando no seu ministério, vivendo o seu ministério, mas passando por alguns problemas, resolvendo alguns problemas ministeriais, principalmente com relação aos seus discípulos. Aqueles homens que andavam com ele, os apóstolos que foram escolhidos por ele. Mas antes de Jesus chegar a Jericó, a Bíblia diz que Jesus estava resolvendo um problema ali de ego dos seus discípulos, principalmente de Tiago e João. Tiago e João, eles caminhando com Jesus, certo momento antes de entrar em Jericó, antes deles chegarem aqui a Jericó, a Bíblia mostra que os dois pediram a Jesus que Ele lhes desse um local de honra, um lugar de honra quando o Senhor chegasse na glória, colocando eles à sua direita e à sua esquerda. A Bíblia sempre mostra, quando ela fala dos discípulos, quando ela apresenta os discípulos, ela deixa muito claro que Jesus tinha alguns discípulos, apóstolos, que eram mais próximos dele. Pedro, Tiago e João, por exemplo, eram mais próximos do que os outros. Aqui Pedro não está pedindo nada além para Jesus Cristo, nada de honra a Jesus, mas Tiago e João estavam. É muito natural na nossa vida nós escolhermos pessoas para andar conosco. E dentro desse grupo de pessoas é natural também há alguns deles
dá uma certa intimidade maior. Isso é natural, nós temos afinidades, temos direito de ter afinidades com uns mais do que com os outros, isso é natural dos relacionamentos. Mas é um problema quando pessoas que a gente dá uma certa liberdade, utilizam essa liberdade para passar do ponto, para ir além, acabam prejudicando o próprio relacionamento. Foi isso que Tiago e João fizeram. Tiago e João, eles, apesar de terem no relacionamento com Jesus uma liberdade muito grande, eles estiveram com Jesus em lugares que os outros não tiveram. Apesar disso tudo, eles agora naquele momento estavam pedindo uma honra que não lhes cabia, querendo ir além do espaço que Jesus lhe deu. Isso é muito importante nos nossos relacionamentos. Às vezes nós prejudicamos relacionamentos que nós temos porque nós damos passos além. Quantas vezes a gente faz isso? E eles fizeram isso, e isso provocou uma contenda, uma discussão, um problema enorme entre os discípulos. Ficaram tristes com eles, ficaram magoados, começaram a discutir. Só que o que me chama muita atenção é o caráter de Cristo no meio das dificuldades. Eu acho que aqui está muito escuro, não está não? Não estou muito escuro aqui? Tá bom? Se puder acender essa luz aqui, ô Fabiano está lá atrás. Ficou escuro, né? Porque está filmando ali. Estou me sentindo aqui, estou vendo vocês muito claro e eu estou me sentindo no escuro. Então o que me chama a atenção em Cristo, melhorou, né? O que me chama a atenção em Cristo é que diante das adversidades e dos problemas, Jesus sempre tirava um ensino, sempre trazia um ensino às pessoas. Às vezes quando nós estamos no meio de uma contenda, no meio de uma dificuldade, de problemas, às vezes pessoas estão brigando e a gente, ao invés de trazer o ensino ou apaziguar a situação, a gente ainda coloca, parece, mais lenha na fogueira. Jesus tinha um caráter de conciliador, ele era um grande conciliador. E aí no meio daquela discussão toda, Jesus aproveita e ensina os discípulos dizendo: olha, aqueles que quiserem ser o maior no reino de Deus, o maior no reino de Deus, aquele que quiser ser o maior, deverá primeiro ser servo de todos. Aquele que quiser lugar de destaque, de honra, deverá primeiro se colocar na condição de servo de todos, porque nem mesmo o Filho do Homem veio à terra para ser servido, mas ele veio à terra para servir. Ele nos ensina algo, meu irmão, que às vezes nós nos esquecemos. Como igreja, nós não somos regidos pelas regras do mundo. Nós somos regidos pelas regras celestiais, pelas regras do reino de Deus. O justo que vive pela fé é o justo que vive confiando, convicto de que tudo que está colocado pelo Senhor Jesus, aquilo que Ele nos ensina, é verdadeiro e se cumpre, mesmo que o mundo ensina algo diferente. Por isso que Paulo, quando escreve aos Romanos, ele diz para a gente não se amoldar ao padrão do mundo, mas nos renovarmos, nos transformarmos pela renovação da nossa mente. Porque o mundo tem uma forma, o mundo tem uma maneira de entender as coisas, e se existe uma coisa, meu irmão, no mundo que as pessoas fazem para chegar mais longe, para conseguirem destaque, é querer passar um por cima do outro. As pessoas querem chegar em primeiro lugar em todos os lugares, querem sempre o destaque, mas no mundo o padrão é diferente do reino de Deus. No mundo, para você chegar em primeiro lugar, você tem que colocar alguém, tirar alguém de onde ele está, você tem que passar por cima de alguém, você tem que, de repente, fazer o mal a alguém, de repente ser injusto com alguém. Pelo menos no mundo a gente vê dessa maneira, as pessoas crescendo sempre às custas do sofrimento de alguém.
Só que a palavra do Senhor diz que do Senhor a bênção dele enriquece e ela não acrescenta dores. Isso significa que para o Senhor nos abençoar, meu irmão, se Ele tiver que acrescentar dores a alguém, a bênção não é do Senhor. Se somos abençoados e a nossa bênção está provocando dor em alguém, tem alguma coisa errada nisso. No reino de Deus, as coisas são diferentes. No reino de Deus, quando nós nos colocamos como servos fiéis, quando nós somos fiéis ao nosso trabalho, ainda que seja o último lugar, lá no reino de Deus, meu irmão, e vivendo pelas leis do reino de Deus, quando nós estamos em último lugar, sendo fiel ali no último lugar, quem sabe escravo de todos, como Jesus Cristo falou, aquele que quiser ser servido, antes deve fazer-se escravo de todos. Olha que paradoxo, meu irmão, que contraditório isso com a nossa natureza humana. O que um escravo faz? Um escravo trabalha para o seu senhor, muitas vezes sem querer trabalhar para o seu senhor, contra a sua vontade, e não esperando nada em troca por isso. Isso é um escravo. E Jesus falou, aquele que quiser ser o primeiro, ser servido por todos, primeiro deve ser escravo. Olha o que ele diz. Primeiro deve se colocar na disposição de fazer algo por Deus e para Deus, mesmo contra a sua vontade. Se você muitas vezes, meu irmão, levanta contra a sua própria vontade, quem sabe você chegou hoje na igreja contra a sua própria vontade. Quem sabe hoje você chegou aqui contra a sua própria vontade, você lutou contra a sua própria carne. E você lutando contra a sua própria carne, chegou aqui neste lugar, esperando nada mais do que a presença do Senhor, não trabalhando ou barganhando com Deus. Se você é uma pessoa, meu irmão, que luta contra a sua própria carne para chegar na presença do Senhor e não barganha com Deus, você está muito próximo de alcançar os primeiros lugares, o primeiro lugar que o Senhor tem para a sua vida, para te honrar, para te beneficiar nessa terra, para te fazer, meu irmão, prosperar nessa terra, para te colocar em locais de destaque, como assim Ele prometeu que nós viveríamos. Só que isso é diferente da nossa natureza humana. Não são todos os dias que eu, como pregador da palavra, subo com vontade de pregar a palavra. Não são todos os dias que, como pastor, devo orar e pelas pessoas, devo clamar ao Senhor, devo ter relacionamento com Deus, mas não são todos os dias que a vontade minha é essa. A minha vontade é outra, mas me colocando como servo, vou lá em obediência ao Senhor, e a palavra do Senhor diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Meu irmão, apesar de o Senhor Jesus ter dito que aquele que quiser ser o primeiro deve se fazer como escravo, Ele não nos chamou para a escravidão, Ele nos chamou para a liberdade. Ele nos chamou, meu irmão, para crescermos. Ele nos recompensa. O Senhor que nós servimos é um Deus galardoador, é um Deus abençoador, é um Deus que prospera a sua igreja, é um Deus que abençoa o seu povo. Só que é um Deus que nos diz, seja fiel no pouco, porque sobre o muito eu te colocarei. Jesus aqui está ensinando isso para os seus discípulos. Ele está dizendo, sejam fiéis no pouco, coloquem-se em fidelidade ao pouco, porque sobre o muito eu vou colocar vocês. Chegará o dia em que vocês terão um local de destaque na glória. Onde eu estiver vocês estarão comigo. Mas agora contentem-se em fazer a vontade, o trabalho, aquilo que já está em suas mãos, façam com toda a sua força o que diz a palavra de Deus. Jesus vai ensinando e Ele vai resolvendo esse conflito, e a Bíblia diz que eles chegam em Jericó. No meio dessa conversa, eles chegam em Jericó. Jericó é uma cidade, é a cidade que foi urbanizada, civilizada, mais antiga do mundo. Jericó, ela se localiza num oásis, e até hoje a principal fonte de água de Jericó, ela gera por minuto 1000 galões de água por minuto. Jericó também é conhecida como a cidade das palmeiras. É uma cidade muito próspera, muito abençoada por Deus. É uma cidade onde no meio do deserto as coisas fluem. Por isso que o povo de Israel entrou primeiro por Jericó.
a terra que mana leite e mel, a terra de prosperidade, a terra que o Senhor deu. As muralhas de Jericó caíram, eles entraram em Jericó. Deus tem uma Jericó para cada um de nós. Deus tem um local de prosperidade para cada um de nós. Deus tem um local, meu irmão, onde flui água viva que desce do céu sobre as nossas vidas. Todos nós, meu irmão, chegaremos um dia à nossa terra prometida. Você pode estar caminhando no deserto, você pode estar passando por dificuldades, sofrimentos, mas você também um dia encontrará a sua Jericó em nome de Jesus. Deus tem isso para nós. E Jesus está entrando em Jericó. Jericó era uma cidade muito bem localizada. Era uma cidade que servia como rota de comércio. Tanto é que ali em Jericó, Jesus entra e encontra Zaqueu. Você conhece a história de Zaqueu, o publicano, chefe dos publicanos. Ele era chefe dos publicanos e um homem muito rico naquela região, porque aquela região era uma região de uma atividade comercial muito forte. Por isso Zaqueu conquistou tanta riqueza e Jesus muda a vida daquele homem. Jesus encontra aquele homem que também estava muito bem localizado naquela cidade. Jericó era essa cidade então muito bem conceituada e com uma localização privilegiada. Jesus sabia que para o seu ministério prosperar era necessário que ele estivesse em locais estratégicos, passasse por locais estratégicos. Os passos de Jesus, nenhum deles são sem propósito. Quando ele vai a Jericó, ele vai porque a sua mensagem precisava ser pregada, precisava ser anunciada e precisava ser espalhada pelo mundo. Como uma rota comercial que Jericó era, muitos comerciantes vindo de todas as regiões. Jesus fala isso em Marcos capítulo 1. Quando ele passa a noite orando, ele diz, na manhã seguinte, quando os seus discípulos acham ele, estavam procurando ele, eles encontram Jesus e Jesus diz, é necessário que eu saia daqui, que eu vá por todos os povoados pregando a palavra, é necessário. Jesus, quando libera os seus discípulos para o evangelho, quando ele vai aos céus, ele diz que nós seríamos testemunhas por todos até os confins da terra. Então a mensagem precisava ser pregada. Por isso que Jesus está passando por Jericó. Por isso que ele está caminhando ali em Jericó, porque era uma maneira da sua mensagem ser propagada por todos os povos daquela época. Quando eu li essa parte, eu comecei a refletir sobre a nossa vida. Muitos de nós, meu irmão, estamos em Deus, somos tementes a Deus, somos fiéis ao Senhor, somos trabalhadores honestos, somos pessoas que se esforçam para fazer, para crescer, para avançar, fazemos a nossa parte, só que a realidade é que nós estamos mal localizados. Às vezes queremos montar um negócio, por exemplo, e oramos ao Senhor, fazemos a nossa parte, só que de oração, de fidelidade a Deus, espiritualmente falando, só que a nossa parte estratégica que cabe a nós fazermos, nós não fazemos, nos localizamos mal. Montamos um negócio, por exemplo, num local ruim, e às vezes ficamos perguntando, Senhor, por que o meu negócio não prospera? Por que o meu negócio não avança? Existem pessoas que gostam de morar num local distante, de sossego, solitário, e isso é bom demais, isso é uma maravilha. Mas você abriria um negócio naquele local solitário, distante, ao ermo? Jesus nos ensina, meu irmão, estratégias, inclusive de marketing. Por isso que é tão interessante estudar Jesus, meu irmão. Às vezes a gente condiciona Jesus só como as questões espirituais, e a grande maioria e a maior importância do relacionamento com Jesus é esse, mas Jesus também nos ensina muito sobre as questões da vida. Jesus sabia como andar, Jesus sabia por onde caminhar, Jesus sabia como divulgar o seu ministério, como divulgar o produto, vamos colocar assim, que ele tinha. Ele estava pregando as boas novas, anunciando as boas novas, estava anunciando
o seu produto, que era a salvação. E ele fazia isso, meu irmão, de uma maneira muito estratégica. Por que Jesus escolheu a cidade de Cafarnaum para morar? Saiu de Nazaré e foi para Cafarnaum, porque Cafarnaum ficava às margens do Mar da Galileia. E se nós olhamos para Jesus Cristo, nós vamos ver, meu irmão, que Jesus Cristo, todo o seu ministério, ficava muito mais fácil a logística dele sair de um lugar e ir para o outro, e para outro lugar, através da navegação pelo Mar da Galileia. Ele conseguiu cobrir uma distância muito maior no seu ministério. O que eu estou querendo dizer para você com tudo isso, meu irmão, é que talvez você já tenha fidelidade, talvez Deus você esteja buscando ao Senhor, você já esteja caminhando, você já tem uma boa ideia, mas falta, meu irmão, nessa noite você pedir ao Senhor uma boa estratégia para aplicar essa ideia e o Senhor te fazer crescer, o Senhor te fazer prosperar no negócio que você tem, no projeto que você tem, no sonho que está no seu coração. Pedir ao Senhor uma estratégia, porque o Deus que a gente serve é um Deus que nos dá ideias, e as ideias que Ele nos dá, meu irmão, Ele nos coloca em locais apropriados, e esses lugares nos fazem prosperar para a glória do nome dEle. Aqui na igreja, quando nós viemos para esse lugar, aconteceu isso. Nós procuramos muitos lugares e nós orávamos. Ficamos um mês na oficina do Fabiano, e antes disso alguns meses orando para que o Senhor nos desse um local para nós nos congregarmos, para nós montarmos um ministério e começarmos a trabalhar. E nós pedíamos ao Senhor um local estratégico, um local, uma localização que fosse estratégica para que a igreja pudesse fazer a diferença, para que a igreja pudesse influenciar a sua volta. Pedimos um local onde o Senhor nos desse, onde pessoas passassem precisando de Jesus, pessoas passassem dependendo do Evangelho. E o Senhor fez exatamente como nós assim pedimos. Eu não conheço uma rua que dá mais acesso aos bairros do que a Rua Silva. Eu não conheço uma rua na cidade onde passa mais mendigos, alcoólatras, pessoas que estão desanimadas, desiludidas. Eu não conheço uma rua onde passa mais pessoas que estão à margem da sociedade do que essa rua. Quando nós paramos ali na frente depois do culto, é comum, meu irmão, todo culto sempre tem alguém que vem pedindo ajuda. Quantas pessoas, meu irmão, estão lá no Vale Ebenezer agora porque entraram nessa porta sem saber que era uma igreja, entraram porta dentro, porque estamos estrategicamente localizados para fazer a diferença nessa terra, através da palavra do Senhor e da pregação do Evangelho. Essa unção, meu irmão, está liberada sobre a sua vida. Eu declaro, meu irmão, que o seu negócio você vai colocar no local estratégico. A ideia que o Senhor te deu, a empresa que o Senhor vai te dar, aquilo que você já tem, meu irmão e minha irmã, e quem sabe você está num local onde a coisa não flui, que o Senhor hoje lhe deu uma nova ideia, e dentro dos recursos que você já tem, lhe coloque num local estratégico para glorificar o nome dEle e fazer cumprir-se na sua vida as promessas que o Senhor tem para você. Isso é muito importante, meu irmão. Isso é muito importante ser entendido, ser observado. Jesus, ele entra na cidade de Jericó porque ela é uma cidade estratégica. E agora o que me chama a atenção, meu irmão, é que nessa cidade estratégica, nessa cidade bem localizada, estava um homem que, apesar de não enxergar, sabia exatamente onde ele deveria estar. Apesar da dificuldade visual, não tinha o sentido da visão, ele sabia aonde ele deveria estar. Eu te faço uma pergunta espiritual agora. No nosso coração, na nossa vida, aonde está localizado o Senhor? É no local estratégico? É num lugar de honra? A palavra do Senhor nos mostra, meu irmão, que se Ele não estiver no local mais importante da nossa vida, Ele não estará em nenhum outro lugar. Ele deve estar no primeiro lugar da nossa vida. Por isso que muitas vezes nós não conseguimos avançar, meu irmão.
não conseguimos crescer, não conseguimos desenvolver em Deus, e a partir de Deus todas as outras coisas da nossa vida, porque Ele precisa estar no primeiro. Ele precisa estar na melhor localização do nosso coração, no melhor lugar da nossa existência, no melhor lugar da nossa vida. Quando Ele estiver no melhor lugar da nossa vida, meu irmão e minha irmã, as coisas começarão a acontecer, porque é isso que está dito na sua palavra. Eu creio, meu irmão, na sua palavra. Eu sei que se você crer, grandes coisas começarão a acontecer na sua vida também, em nome de Jesus. Se Ele estiver em primeiro lugar, faz uma rápida análise aí na sua mente, no seu entendimento, no seu coração. O que em primeiro lugar vem? O que é mais importante na sua vida? O que? Se a resposta não for Jesus Cristo, meu irmão, esta coisa tão importante, ela está no lugar dele. Quando Jesus Cristo está em primeiro lugar na nossa vida, meu irmão, todas as demais coisas se ajeitam. Jesus Cristo em primeiro lugar na nossa vida não significa que todo o resto é resto. Não significa que todo o resto não tem importância. Muito pelo contrário, meu irmão. Quando Jesus está em primeiro lugar na nossa vida, as coisas que nós achamos que tem importância, ou achamos que damos a real importância a ela, na verdade nós vamos descobrir que nós podemos fazer muito mais do que nós estamos fazendo por elas. As pessoas, quem sabe um filho, uma esposa, um esposo, que você acha que ama perfeitamente, você acha que você faz o melhor por ele, faz o melhor por ela, você é um bom pai, um bom marido, uma boa esposa. Pensamos tudo isso, mas se Jesus Cristo não estiver em primeiro lugar na nossa vida, não for mais importante do que essa pessoa, nós não estamos sendo tão bom para ela quanto nós poderíamos ser. Nos enganamos, porque a palavra do Senhor diz: quando nós amamos ao Senhor com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, nós passamos a amar nós mesmos. E quando amamos a nós mesmos, nós começamos agora a amar o próximo como a nós mesmos. Existe uma sequência, e quando essa sequência é quebrada, essa ordem, a palavra do Senhor diz: seja feito tudo com ordem e decência. Quando essa ordem é quebrada, todas as coisas ficam fora do seu lugar e nada mais anda conforme o Senhor quer que ande. Jesus sempre procurava no seu ministério locais estratégicos e de prioridades. Sempre procurava locais onde ele pudesse fazer com honra, com maestria, com excelência, exercer com excelência o seu ministério. Ele quer exercer com excelência, meu irmão, tudo aquilo que Ele fez um dia na cruz do Calvário, através de você, através da sua vida, vidas serem transformadas, você alcançar os grandes objetivos que você tem, você realizar grandes coisas. Jesus quer fazer tudo isso por você também, quando Ele estiver posicionado nas nossas vidas, meu irmão, em primeiro lugar, no melhor lugar, no lugar de honra. Jesus entra em Jericó e está ali no caminho, na entrada de Jericó, nas portas da cidade, um homem que não enxergava, e um homem que havia perdido a sua visão. Não foi um homem que nasceu cego. A sua cegueira, ela não era... Alguém aqui, por favor, me ajuda. A sua cegueira, ela não era algo que nasceu com ele. Ele perdeu a visão ao longo do caminho, perdeu a visão ao longo da vida. E esse homem, meu irmão, na beira do caminho, morando ali, vivendo ali, sentado à beira do caminho, um pedinte, um homem que pedia esmola, um homem que estava
há muito tempo naquela situação, um homem que se tornou um mendigo por causa daquela situação que ele estava vivendo. Mas apesar disso, meu irmão, ele estava no lugar certo. Talvez existem pessoas aqui que chegaram neste lugar nessa noite assim. O seu caminho não é um caminho de perdição. O seu caminho não é um caminho mundano. Você está caminhando por onde Jesus caminha. Você está caminhando por onde a palavra de Deus manda você caminhar. Você está andando dentro dos princípios da palavra, mas você não consegue enxergar para onde você vai. Apesar de estar andando no caminho, você não consegue enxergar uma luz, quem sabe no final do túnel você perdeu a visão. Você perdeu as esperanças, você perdeu tantas coisas. Quanta gente, meu irmão, que está caminhando no caminho onde anda Jesus Cristo, mas está passando por diversas dificuldades. Está passando por crise financeira, crise no relacionamento, crise existencial, crise psicológica, tantas crises que nós enfrentamos na vida. Mas pessoas que andam com Cristo, pessoas que andam no caminho onde Cristo anda, pessoas que estão no caminho da palavra de Deus, por exemplo. Existe uma teologia chamada teologia da prosperidade, que diz que acredita que se o homem não estiver rico financeiramente, tem alguma coisa errada com ele. Quem disse? Quem disse isso? Quantas pessoas que estão passando dificuldades financeiras, mas são cheias do Espírito Santo de Deus? Quantas pessoas que estão passando dificuldades no relacionamento, mas são cheias do Espírito Santo? São pessoas que conhecem um caminho, são pessoas que conhecem, mas estão passando por uma crise. As crises acontecem, meu irmão, mas eu quero dizer para você que o Senhor, que nos tira de todas as crises, que nos faz vencer todas as crises, que nos devolve a visão, que nos faz romper, que nos faz voltar a enxergar, meu irmão, aquilo que nos dá esperança, aquilo que nos mostra aquilo que está na frente. A fé nos faz enxergar pela fé, o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova daquilo que não se vê. Esse Jesus Cristo está neste lugar nessa noite. Se você chegou aqui sem saber, meu irmão e minha irmã, sem reconhecer, sem enxergar, você vai sair daqui vendo um novo tempo sobre a sua vida. Um novo tempo para a sua vida. Esse homem, meu irmão, ele estava acostumado a pedir esmolas. Ele estava acostumado agora a depender de migalhas que os homens lhe davam, mesmo estando num caminho. Tem gente, meu irmão, que vai contraindo uma cegueira ao longo da sua caminhada, porque ao invés dela andar com Jesus Cristo, andar do seu lado, caminhar com Ele, ela começa a ficar para trás na caminhada. E começa agora, ao invés de depender e beber da água direto da fonte, procurar o conhecimento, crescer. Quando a Bíblia diz cresça na graça e no conhecimento, a Bíblia não está dizendo isso para pastor. A Bíblia está dizendo isso para filhos e filhas. A Bíblia Sagrada está dizendo para você e para mim: cresça na graça e no conhecimento. Só que às vezes, meu irmão, nós vamos relaxando. Quantas pessoas que um dia tiveram revelações, enxergavam o mundo espiritual, tinham discernimento para ver aquilo que pouca gente via. Tudo isso resultado de um compromisso, de uma vida caminhando, querendo crescer a cada dia, se alimentando, bebendo da fonte. Mas aí, meu irmão, foi desanimando. E no desânimo começou agora a depender de outros. Começou a depender de esmolas. Começou a depender da revelação que o outro tem. Começou a depender do relacionamento que o outro tem com Deus. Começou a depender, meu irmão, quando o Senhor tem coisas insondáveis, grandiosas, coisas que você não conhece, coisas que o Senhor quer revelar exclusivamente para você, lá no teu secreto, lá no teu relacionamento com Ele, lá na intimidade, Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida e através da sua vida. Mas foram perdendo a visão. Esse homem agora estava assim, dependendo de esmolas. Essa semana eu estava fazendo a minha aula, o meu professor está aqui, será? Está aí?
tá? Professor de hebraico. Tem um irmão aqui da igreja, o Jaderson, que dá aula de hebraico. Ele fala o idioma hebraico bíblico, e esse idioma é lindo, e ele ofertou na minha vida o curso, e eu estou fazendo toda segunda-feira esse curso. E essa semana, quando nós estávamos conversando, ele me falou sobre a esmola. A palavra esmola no hebraico, no original, significa tzedekah. Perdoe meu hebraico. E ela significa no original: faze-me justiça. Faze-me justiça. Então todo mendigo, quando ele se coloca lá em Jerusalém, lá em Israel, para mendigar, na verdade, quando ele pede esmola, ele está dizendo: faça-me justiça. A justiça que o governo me negou, a justiça que os meus pais me negaram, a justiça que alguém me negou, e hoje, infelizmente, por falta de justiça humana, eu vim parar na situação que eu estou. Então quando ele pede esmola, ele diz: me faça justiça. Esse homem, ele estava acostumado a isso, a pedir justiça, a clamar por justiça. Só que a palavra do Senhor nos ensina que a justiça do homem é como trapo imundo. A justiça do homem não é como a justiça de Deus. Mas esse homem, de tanto clamar, meu irmão, de tanto desejar por justiça, na sua frente apareceu aquele que é o sol da justiça, aquele que é o próprio justo, aquele, meu irmão, cuja essência do seu caráter é justiça. Há muito tempo ele vinha desejando dos homens: faça-me justiça. E agora chegou aquele que estava trazendo para ele o reino de Deus. E no reino de Deus, como escreve Paulo, diz: não é, meu irmão, nem comida e nem bebida. Ele queria justiça para comer e para beber. Mas o reino de Deus é justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Quem sabe você está há muito tempo clamando por justiça, meu irmão, e dependendo da justiça humana, dependendo da justiça de alguém que de repente pode entrar com providência na sua vida, meu irmão, e você só se decepciona por causa disso. Eu quero dizer para ele, meu irmão, que o justo está para você, que o justo está neste lugar nessa noite. Ele chegou nesse lugar, e a sua palavra diz que onde há 2 ou 3 no seu nome, ali ele está reunido em nosso meio. Ele está neste lugar para entregar para você a justiça do reino de Deus, a paz do reino de Deus, a alegria do Espírito Santo, que vem através, meu irmão, da manifestação do reino de Deus na sua vida. Você não precisa depender de homens, você não precisa depender da justiça brasileira, você não precisa depender, meu irmão, da justiça dos homens, porque aquele que é justo está neste lugar, e ele pode, meu irmão, reverter qualquer situação ao seu favor, se você permanecer na sua presença, se você permanecer com ele, se você permanecer confiando nele, meu irmão. Grandes coisas o Senhor tem para fazer na sua vida, basta que você seja fiel a ele, em nome de Jesus. Esse homem, meu irmão, estava ali clamando por justiça, pedindo esmola, e a Bíblia diz que de repente ele ouve dizer que Jesus Cristo, o justo, João escreve: filhinhos, escrevo para que vocês não pequem, mas se por um acaso vocês pecarem, lá na sua primeira carta, João capítulo 2, vocês têm um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele vem caminhando, meu irmão, e não basta estar no caminho, não basta esperar dos homens justiça. A palavra do Senhor diz que nós devemos clamar a Ele, suplicar a Ele. Não basta permanecermos num culto como hoje e não clamarmos ao Senhor. Não basta estarmos onde todo mundo está passando, uma multidão com o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que passava aqui, uma multidão vinha seguindo, uma multidão vinha acompanhando. Ele estava naquele lugar, mas se ele ficasse calado, ele permaneceria cego naquele lugar.
A Bíblia diz que ele clama ao Senhor, ele começa a suplicar a Deus: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe o que a palavra do Senhor diz em Jeremias? Clamem a mim, clamem, e eu responderei, e anunciarei a vocês coisas grandes e insondáveis que vocês não conhecem. O próprio livro de Jeremias diz que nós clamaremos ao Senhor, faremos uma oração a Ele e Ele nos ouvirá. A palavra em todo o tempo nos ensina, meu irmão, a clamar, a orar, a suplicar. E sabe por que muitas vezes nós permanecemos do jeito que estamos? Com uma cegueira espiritual, uma cegueira sentimental. Não conseguimos enxergar o que está na nossa frente, porque nós não estamos clamando àquele que é o único que pode abrir a nossa visão, ao único que pode abrir o nosso entendimento. Chegamos no local de adoração, vemos que Jesus está se manifestando, o Espírito de Deus está agindo, entramos mudos e saímos calados. E Deus está esperando, meu irmão, você abrir a sua boca e dizer: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Se você chegou nessa noite, nesse lugar, como eu, dependendo da misericórdia de Deus para viver, é ela que te levanta todos os dias. Hoje é uma noite de você erguer a tua voz a Ele e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Clama a Ele e Ele vai te responder. Clama a Ele e Ele vai te ouvir. Clama a Ele e Ele vai, meu irmão, atender o desejo do seu coração e mostrar coisas grandes e insondáveis que você não conhece. O valor e o poder da oração. Quinta-feira eu preguei aqui dizendo: Jesus ensinou: peçam e vos será dado, batam e a porta será aberta, busquem e vocês encontrarão. Jesus está falando: se relacione comigo, fale comigo, diga, clame, chame a minha atenção no meio da multidão, porque eu vou parar para te ouvir, eu vou mudar a tua vida. Esse homem começou a clamar, diz a Bíblia, ele começou a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Está preocupado com o que, meu irmão? Com quem está do teu lado? Está preocupado com o que os outros vão pensar? Com o que os outros vão falar? Quanta gente que não abre o seu coração na presença de Deus. O Espírito Santo está à porta, está batendo, quer mudar a sua vida, quer lhe dar uma experiência, quer fazer algo grandioso na sua vida, e ele está preocupado se alguém vai dizer alguma coisa. Por um minuto, meu irmão, esqueça quem está do teu lado e comece a clamar ao Senhor. Se você tem algo a pedir a Ele, comece a buscar ao Senhor, comece a dizer ao Senhor: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, eu preciso do Senhor. Eu preciso de uma solução para aquele negócio, eu preciso de uma estratégia, Senhor. Eu preciso de sabedoria para lidar com meu esposo, com a minha esposa. Senhor, os meus filhos estão se perdendo e eu não sei o que eu vou fazer. Jesus Cristo, tenha misericórdia de mim. Clama, abre a tua boca e clama, porque o Senhor vai te responder em nome de Jesus. Jesus vai parar, meu irmão, como Ele parou para aquele homem. Jesus vinha andando, vinha tocando o seu barco, vinha fazendo o seu ministério, vinha realizando a sua obra. E aquele homem começou a clamar, e as pessoas começaram a dizer: fica quieto, cala a sua boca. Isso tem acontecido, meu irmão, com vidas que têm clamado ao Senhor e têm ouvido pessoas denigrindo a sua fé, dizendo para ela: por que você não desiste disso? Que vergonha! Por que você ainda está buscando? Até quando? Cala a boca, esquece, isso não funciona. Meu irmão, aquele homem, quanto mais falavam para ele não fazer, mais ele buscava. O pedido das pessoas para que ele ficasse quieto, para ele era combustível mais alto, diz a Bíblia. Ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A Bíblia diz que Jesus parou, meu irmão. A Bíblia diz que um coração contrito e quebrantado Ele não desprezará. A Bíblia diz, meu irmão, que Ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Aquele homem, meu irmão,
na sua mendicância, na sua vergonha, na sua humilhação, ele estava em espírito e em verdade, clamando com o fundo da sua alma. O grito da sua alma dizia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Se você gritar com a sua alma, se você buscar a Ele, Ele também vai parar e vai fazer uma grande mudança na sua vida. Ele está nesse lugar, meu irmão. Ele procura verdadeiros adoradores. Ele procura homens que o adorem em espírito e em verdade. Estes que assim fazem, Ele para, meu irmão. Ele para e diz: chame. Chame ele. Chame ela. Traga ele à minha presença. Traga ela à minha presença. É isso que a nossa súplica faz, meu irmão. Suplicar significa pedir insistentemente. O nosso clamor e a nossa súplica faz, meu irmão, com que o Senhor nos chame à sua presença. E quem um dia entrou nesse lugar, meu irmão, não conhece, não quer mais viver em outro lugar. Quem um dia entrou no Santo dos Santos, quem um dia chegou na presença do Senhor, quem um dia foi tocado por essa maravilhosa presença, quem um dia foi cheio desta virtude do Espírito de Deus sobre a sua vida, ele não quer mais andar em outro lugar. E ele não entrou nesse lugar por outro meio, senão pela súplica, pelo clamor, pelo pedido insistente, dizendo: Senhor, eu quero. Senhor, eu preciso. Senhor, se lembra de mim. Senhor, olha para mim. Senhor, muda a minha história. Senhor, me faz enxergar, me faz entender, me faz, Senhor, desenvolver o meu discernimento. Me mostra, Senhor. Eu ouço o pastor falar, eu ouço o outro falar, eu ouço tanta gente falar, mas eu mesmo nunca vivi, meu irmão. Hoje é uma noite para você começar a experimentar e viver aquilo que você nunca viveu. Basta você clamar, basta você buscar, basta você suplicar, porque Jesus Cristo, com uma grande multidão, está passando neste lugar. Foi assim, meu irmão, que Jesus parou. E quando Jesus parou, eles disseram para aquele homem: ânimo, levante-se, porque Ele está te chamando. Meu irmão, eu faço das palavras desses homens as minhas palavras para a sua vida hoje. Jesus está passando neste lugar. Jesus está ouvindo o clamor do teu coração, da tua alma. Tudo que eu tenho a dizer para você é: ânimo. Anime-se. Levante-se, porque Ele está te chamando. Não foi Jesus que animou eles, Ele. Não foi Jesus que levantou ele. Ele entendeu que a sua vida, naquele momento, começou a mudar. Ele entendeu que a partir do chamado do seu mestre, a partir do chamado de Jesus, a partir, meu irmão, do chamado do Espírito Santo de Deus, dizendo no seu coração, ele entendeu que ele precisava se animar. Ele entendeu que ele precisava se levantar. E esta é uma atitude, meu irmão, que eu quero te desafiar hoje a viver. Animar-se com a palavra de Deus. Animar-se com a mensagem que está sendo ministrada, porque ela não é minha, ela é do Espírito Santo para a sua vida. Então anime-se. Tem de bom ânimo. E levante-se, meu irmão. Essa atitude deve ser nossa. Nos levantarmos para irmos nos encontrar com Ele, para irmos a um encontro com Ele, para buscarmos a sua presença, para crescermos na experiência com Ele, para voltarmos a enxergar, nos animarmos, meu irmão, e nos levantarmos. Aquele homem, diz a palavra do Senhor,
de um salto, pôs-se em pé. Sabe o que é isso, meu irmão? É decisão, é atitude. É não perder as oportunidades que a vida nos apresenta. As oportunidades que o Espírito Santo de Deus nos dá na vida. Quantas oportunidades nós perdemos? Quantas vezes, meu irmão, uma palavra é ministrada, o Espírito Santo fala ao nosso coração, Deus fala conosco, nós sabemos, mas nós permanecemos aonde estamos, até nos animamos, dá uma alegradinha, oh, obrigado Jesus, mas nós permanecemos onde estamos, não tomamos a atitude de deixar a velha vida, de abandonar os velhos hábitos. Sabe o que a Bíblia diz que esse homem fez? Ele deixou a sua capa de lado, pôs a sua capa de lado e deu um salto. Sabe o que era a capa? Era o trabalho dele. A capa era a vergonha dele. Era a vida de mendigo que ele vivia. Era a humilhação que ele estava. Era a vergonha que ele tinha. A capa simbolizava tudo isso. Era o desprezo das pessoas. Eram as amarguras dele. A capa, meu irmão, era tudo aquilo que ele olhava para ele mesmo, olhava para si, quem sabe no espelho, e via um complexo de inferioridade, defeitos, ou melhor, via como se era cego, né? Quem sabe na sua alma. A capa era tudo isso, meu irmão. A Bíblia diz que ele salta, que ele joga aquela capa fora, e ele salta e vai ter um encontro com Jesus. Eu quero te desafiar nessa noite, meu irmão, a você tomar uma atitude assim. Se o Espírito Santo de Deus está falando no seu coração hoje, você chegou aqui neste lugar nessa noite e você precisa enxergar algo que você não enxerga mais. Esse homem, a Bíblia diz que Jesus Cristo recupera a visão dele. Jesus dá de novo, meu irmão, a visão para ele. Quem sabe você chegou aqui neste lugar nessa noite assim, você já enxergou muita coisa. Deus já se revelou muito ao seu coração. Você já viveu momentos extraordinários na sua vida. Mas hoje, meu irmão, você não sabe mais o que está acontecendo. Você permanece no caminho, você permanece na trilha, mas você não enxerga mais. Hoje é uma noite do Senhor devolver a tua visão, devolver o relacionamento, devolver a intimidade. Sabe o que significa Bartimeu, filho de Timeu? Timeu significa honrado. Deus quer devolver a honra que você tinha diante dele. Deus quer devolver, meu irmão, um tempo de honra, um tempo de graça, um tempo de unção, um tempo de relacionamento, um tempo, meu irmão, de experiências extraordinárias com Ele, um tempo, quem sabe, que você já viveu. Tudo que você precisa fazer é levantar-se. Tudo que você precisa fazer é abandonar essa capa que você começou a vestir. Quem sabe uma capa de aparente santidade, quem sabe uma capa de religiosidade. O grande mal, meu irmão, do Evangelho é a religiosidade. As pessoas vestem uma capa e aparentemente são algo que verdadeiramente não são. Hoje é momento de você jogar fora, deixar de lado tudo isso e apresentar-se diante do Senhor da forma como você está. Quem sabe, meu irmão, com essa cegueira espiritual, essa vergonha, essa humilhação, apresentar-se diante do Senhor e dizer: Senhor, eis-me aqui. A Bíblia diz, pode vir aqui o louvor aqui na frente, já vamos para o final. A Bíblia diz que Jesus, quando encontra aquele homem, Jesus pergunta para ele: o que quer que eu te faça? Perguntou-lhe Jesus, no versículo 50. E o cego respondeu: mestre, eu quero ver.
Deixa eu te perguntar uma coisa: Jesus não sabia que aquele homem era cego? Não era lógico que aquele homem queria enxergar, queria ver? Por que então que Jesus pergunta para ele? Será que Jesus era tão ingênuo assim? A Bíblia diz que Jesus pergunta para ele: o que quer que eu te faça? Eu quero ver. Sabe por que Jesus perguntou isso, meu irmão? Porque Deus, Ele respeita algo que Ele nos deu e que Ele jamais vai nos tirar: o livre arbítrio. Sabe por que Jesus perguntou isso para ele? Porque nem todo mundo que está cego quer enxergar. Quer um exemplo? Alguém viciado em drogas, por exemplo, dominado pelo vício, cego pelo vício, sabendo que aquele vício vai lhe matar. Só que se você pergunta para ele: você quer? O que quer que eu te faça? Ele pede para você um dinheiro para usar mais droga. Ele não te pede que você lhe ajude a se libertar daquilo. Deus sempre vai preservar, meu irmão, vai respeitar o livre-arbítrio. E por isso nessa noite Ele está perguntando para você: o que você quer que eu faça? Qual é o desejo do teu coração? Você quer voltar a enxergar? Você quer voltar a ter uma vida de revelação? Você quer voltar a entender tudo? Você quer voltar a perceber todas as coisas? Você quer voltar a ter um relacionamento íntimo comigo? Se é isso de verdade que você quer, meu irmão, essa é a noite em que você vai encontrar isso. Essa é a noite de começar um novo tempo sobre a sua vida. Por isso eu quero te convidar a ficar de pé.